Vamos agora falar de ferramentas de marketing poderosas para atrair e reter clientes. Vamos saber porque é que as empresas que unem marketing à tecnologia têm tudo a ganhar e que benefícios têm, quais são as principais características. Vamos ouvir os responsáveis de marketing de duas grandes empresas a operar em Portugal. Quem modera é o jornalista Manuel Pestana Machado. Muito boa tarde, estamos no Portugal Digital Summit 2022 para mais uma Digital Marketing Talks. Eu chamo Manuel Pestana Machado. O tema do painel desta tarde é Marketing Poderosa para atrair e reter clientes. Tenho comigo Susana Cover, diretora de marketing da Lidl, e Bruno Candelária Santos, Head of Omnichannel Marketing da Fidelidade. A primeira pergunta que vos faço é, tendo em conta a experiência que têm, porque apesar de estarem nestas empresas que nomes são bastante conhecidos portugueses, também já trabalharam noutras igualmente grandes. Por isso, que tecnologias é que utilizam para gerir as vossas campanhas publicitárias e porque é que estas vos são úteis? Começo por ti, Susana. Eu acho que isso, obviamente, depende das empresas em que estamos. Hoje em dia estou no Lidl. E o Lidl é um dos retalhistas que não tem e-commerce ainda. Portanto, isso tem algumas diferenças face a outros retalhistas, mas no ano passado lançou o Lidl Plus, portanto é a sua primeira ferramenta de captação e de conhecimento mais estruturado dos seus clientes, mas obviamente usamos outras ferramentas para conhecer os nossos clientes. Aliás, toda a nossa estratégia está montada em cima de conhecimento profundo dos clientes e isso é reflexo de tudo aquilo que nós vemos na televisão, esse conhecimento profundo na televisão e no online. Mas em paralelo usamos muitas ferramentas de social listening, de organização e estruturação dos dados, mas sem dúvida o Lidl Plus será agora uma ferramenta que nos vai ajudar a ter um conhecimento mais profundo e cruzamento dos dados. Obviamente depois também temos com os nossos parceiros, com as agências de meios com quem trabalhamos, toda essa estruturação e organização dos dados e mensuração das campanhas que nós fazemos. Antes de passar para a hora, tinhas falado em social listening. Social listening, exatamente. Algum exemplo específico? Nós podemos fazê-lo manualmente, mas existem ferramentas que captam tudo aquilo que é dito sobre nós e sobre a concorrência e, portanto, conseguimos saber tudo aquilo que é dito de bom e de mau sobre o Lidl online. Sabemos o que é que os nossos consumidores falam mais, sabemos quais são os produtos que gostam mais, sabemos que estão ansiosos que os ténis de Lidl voltem a sair. E, portanto, isso são outras ferramentas que temos para conhecer perfeitamente aquilo que está a sair e, às vezes, inclusivamente de forma orgânica, sabermos qual é o conteúdo que vai performar melhor quando nós o lançarmos numa campanha paga, por exemplo. Obrigado. Bruno, não tanto no retalho, mas neste caso mais seguros, quais é que são as tecnologias que costumas utilizar mais no teu dia-a-dia? Não existe uma tecnologia única que nós utilizemos. Na verdade, a tecnologia que utilizamos para campanhas publicitárias é o topo do iceberg. Há todo um iceberg enorme escondido por baixo que nos últimos anos e um bocado na sequência daquilo que foi toda uma estratégia da omnicanalidade temos vindo a desenvolver. São ferramentas construídas in-house. Nós temos na Fidelidade um grande poder de desenvolvimento informático, de integrações. Temos um histórico também que nos obriga a isso, um histórico de fusão de 4 companhias diferentes, com clientes com apólices em sistemas diferentes, em ramos diferentes, e, portanto, houve aqui um esforço muito grande que teve que ser feito de integração de tudo isto para termos aquilo que é uma visão única do cliente. E esta camada tecnológica que nós entregamos aos nossos canais, nomeadamente agentes, call center, todos os canais client-facing, entregámos em 2018, permitem justamente que eles tenham uma visão única do cliente, independentemente da origem das apólices que ele tem, dos ramos que ele tem, dos canais com quem ele se relaciona, e permite depois veicularmos através dessa ferramenta e desses canais leads comerciais e comunicação indireta ao cliente. Essa é uma primeira vertente. Depois temos, obviamente, um conjunto de canais diretos, as nossas propriedades digitais, áreas reservadas, o MyFidelidade, que serve claramente para nos relacionarmos com o cliente e para também fazermos algum push de comunicação através de push notifications, por exemplo. E mais recentemente, aqui na tal ponta do iceberg daquilo que é a comunicação que enviamos diretamente ao cliente, seja por via de email marketing, SMS marketing, estamos a usar uma tecnologia de marketing automation que é o HubSpot, que integramos com este back-end todo, no sentido de veicularmos a nossa comunicação. Portanto, começámos nos canais digitais, trabalhar os nossos funis web automaticamente, para convencer os clientes que abandonam um processo de simulação e conversão a regressar
de forma automática, através de email marketing, de SMS marketing. Processos são disputados sem intervenção humana. Numa segunda derivada, começámos a integrar toda a comunicação da fidelidade de email marketing de campanhas também em HubSpot, sempre numa lógica de workflows de automação. E agora estamos a trabalhar nesta integração de que nós chamamos de touchpoints de cliente, que são pontos de contacto que o cliente tem nos nossos diferentes canais, integrar esses pontos de contacto nesta ferramenta de Marketing Automation para automatizar envios de comunicação em contexto daquilo que o cliente fez num mediador, num call center, no site, etc. E, acima de tudo, falamos de dados. Para o marketing, eu creio que continua a ser a ferramenta mais importante. Por isso, Susana, pergunto, para calcular o engagement dos consumidores, do target, quais é que são os principais dados? É curioso, uma das pessoas que já entrevistaste esta semana, com quem eu reuni, mostrou-nos alguns dados de engagement e mostram que o Lidl é a marca portuguesa que tem mais engagement online. E, portanto, quer dizer, são dados que de alguma forma já sabíamos e conseguimos medir o pulso à relação que temos com os nossos consumidores, mas de facto essa é uma das métricas que o alcance pelo alcance não é suficiente, não é? Nós precisamos de sentir que chegamos a muitas pessoas, mas que essas pessoas se relacionam connosco, não é? É a mesma forma da mesma forma como podemos trabalhar com influenciadores, mas influenciadores que têm um alcance muito grande às vezes não quer dizer nada, porque no final do dia podem não trazer retorno ou não ter afinidade nenhuma com a marca com a qual estamos a trabalhar. E, portanto, as métricas que nós utilizamos para calcular o engagement são necessariamente a forma como os nossos consumidores se relacionam connosco nas nossas redes, mas quer dizer, isto estamos a falar online, mas também temos métricas offline que avaliam todas as campanhas que nós fazemos e depois esses dados, obviamente, depois também são cruzados. Isto aplicas-se na Lidl, mas aplicas também noutras empresas, claro, nos contextos. Claro que sim. Quer dizer, ainda há pouco falávamos, eu na minha experiência anterior, que não tem nada a ver com a experiência de Lidl, é uma experiência completamente B2B, nós também trabalhávamos com o HubSpot, mas trabalhávamos ferramentas e eu acho que o momento que nós vivemos de pandemia obrigou-nos a reforçar cada vez mais isto, que é, hoje em dia existem ferramentas muito poderosas que substituem o nosso networking presencial e físico, que é completamente substituído por um networking online. Quando nós estamos a falar de uma empresa que quer falar com outra empresa, o tipo de estratégias que eu utilizo no Lidl não são as mesmas, quer dizer, é aquilo que eu dizia, para uma relação B2B é quase um spray and pray, quer dizer, o investimento de estar a fazer uma comunicação mais abrangente tem um custo muito alto por contacto e há outras ferramentas que podem ser utilizadas, nomeadamente account-based marketing, em que nós temos um tipo de dados dos nossos potenciais clientes e, mais uma vez, o social listening que também nos ajuda a identificar, por exemplo, que sou uma empresa que quer trabalhar potencialmente com startups, e que consiga identificar quem são as empresas que atingiram Series A e Series B, que têm esse potencial e depois analisa estas empresas estão a contratar, consigo encontrar se estão a contratar, quais são os perfis que estão a contratar naquela empresa específica, estes eram os dados mais relevantes e, portanto, conseguimos montar todo um profiling dos nossos potenciais clientes e fazer todo um mapeamento de conteúdos. Antes de eu chegar à reunião com os clientes, eles já terão ouvido falar da minha empresa várias vezes e, portanto, a relação comercial estabelece de uma forma muito mais natural. Quando eu lá chegar a tentar ter uma reunião, eles dizem, engraçado, já ouvi falar de você, já li este ou aquele artigo. Tudo isso não foi casualidade. Tudo isso são ferramentas de marketing que estão ao nosso alcance hoje em dia para fazer todo esse trabalho prévio de nos tornarmos relevantes antes de chegarmos àquele contacto, mais àquela cold call de relação com o cliente. Mas isto são estratégias totalmente diferentes que não fariam sentido no grande retalho, no grande consumo. E fariam sentido na fidelidade, por exemplo, Bruno? Na fidelidade também, até porque nós trabalhamos não só o mercado de particulares, mas também o mercado empresarial. É algo que está na nossa calha estratégica, desenvolver também ferramentas de marketing aplicadas às empresas e, portanto, é algo que vamos querer desenvolver. Neste momento, quando falamos aqui destas lógicas de marketing automation, ainda estamos muito em cima daquilo que é o mercado particular, porque é onde está a grande massa de comunicação.
mas tendo em conta que a venda de um produto seguro é uma venda aconselhada e para empresas ainda mais. Muitas vezes o próprio mediador tem que se fazer acompanhar de especialistas que nós temos nas nossas estruturas de suporte comercial para explicar, seja um produto de proteção ciber, seja um produto muito específico de proteção industrial, o que for. E, portanto, todo este aconselhamento e esta preparação prévia de um cliente empresarial faz todo o sentido num contexto de segurador. Mas, falando de engagement e de seguros, tradicionalmente é a grande dificuldade que nós, seguradoras, temos, que é fomentar engagement dos clientes. Não é o produto mais sexy, não são os ténis do Lidl. Mas tem seguros para pets também. Exatamente. É exatamente uma das estratégias que temos também para não é só um produto que queremos que evolua no mercado, é também uma forma de engagement diferente, ou melhor, é um produto que nos permite criar esse engagement. E, portanto, tradicionalmente o relacionamento e a frequência de interação, ao contrário do retalho, por exemplo, é muito reduzida, e nós temos que encontrar pretextos para criar este engagement com os clientes. E, portanto, para já nós olhamos para métricas muito relacionadas com os momentos da verdade do seguro, que nós chamamos. As jornadas de cliente, quando tem um sinistro, é chave, porque é aí que o cliente percebe se aquilo que ele está a pagar e que aparentemente não tem valor tangível tem algum valor no momento da verdade, e, portanto, procuramos olhar sempre para a avaliação de satisfação nesses momentos. E temos modelos de avaliação de satisfação, da jornada de compra, de sinistros, que nos permitem tirar essas métricas. E depois estamos cada vez mais a trabalhar em eixos alternativos ao seguro para criar pretextos de engagement. O PETS obviamente não é alternativo ao seguro, é um seguro, mas que também é um pretexto muito bom para comunicarmos de forma mais sexy, entre aspas. Mas temos as propriedades digitais que promovemos aos clientes relacionadas com comportamentos de risco positivo. Nós temos, relacionado com o ecossistema de mobilidade, uma ferramenta que é o Drive, que na prática uma aplicação instalada no telemóvel que permite a um cliente de seguro automóvel, ou mesmo não cliente, hoje em dia um não cliente pode testar a ferramenta, que registra as viagens que ele faz de forma automática, consegue avaliar e faz um scoring de risco de condução mais ou menos segura. Em função disso, se o scoring for elevado, o cliente pode ganhar benefícios, pontos de fidelização, que converte depois em vouchers nos nossos parceiros, por exemplo. Nem saúde temos a mesma coisa com uma aplicação que é o Multicare Vitality, que através do wearables permite ao cliente monitorizar o seu comportamento de atividade física e com isso também registar comportamento de risco positivo para fomentar também benefícios. Isto fomenta engagement, que o cliente não está a pensar no seguro, que nos momentos da contratação, da subscrição, de pagamento, que são os momentos chatos, está a pensar na sua atividade física, está a pensar em superar-se, é uma gamification que nos permite criar estes momentos de engagement adicional on top e, ao mesmo tempo, fomentam rentabilidade do próprio produto, porque se tivermos clientes com uma condução segura ou clientes com hábitos de vida saudável, também provavelmente vão ter menos acidentes de viação e vão ter menos problemas de saúde e, portanto, isto é um ciclo vicioso que não só cria pretextos adicionais, mas que também contribui diretamente para o negócio. E quando estes dados falham? Quando estas métricas, quando todos estes dados, quando chegam no final à conclusão, estivemos a calcular mal isto tudo, houve aqui um erro, o que é que se faz? Acontece com frequência, mas normalmente por um de dois motivos. Ou não consideramos as variáveis todas, porque quando falamos em ecossistemas digitais, tudo é rastreável, se quisermos, não é? Ou então surgiram circunstâncias não previstas. Nos últimos 2 anos vivemos claramente um período em que as circunstâncias imprevistas ou a imprevisibilidade era grande. Já não é só os 2 anos, quer dizer... Já estamos nos 3 anos, exatamente, sim. No fundo, continua a acontecer, as imprevisibilidades continuam. Todos sentimos que parecem 27 anos ao todo. É verdade, Por isso, é verdade. Os cabelos brancos foram surgindo de forma mais acentuada. O mesmo acontece no Lidl, quando as métricas... No Lidl ou noutras experiências que já tenhas tido? Na verdade, quer dizer, o marketing continua-se a fazer mesmo quando não temos estas ferramentas e há pouco também falávamos, quer dizer, há muitas empresas que continuam a não ter. Obviamente, todas estas ferramentas vêm-nos facilitar e acelerar aquilo que já é acelerado. Quando nós pensamos, por exemplo, numa ferramenta muito importante no retalho, que são os folhetos, nós, quando abrimos um folheto em casa, não sabemos se a pessoa pegou, se não pegou, quanto tempo demorou, quais foram os produtos que viram e, de repente, se pensarmos, nós hoje, online, seja no site ou na aplicação, nós conseguimos saber abriu, não abriu, quanto tempo esteve a ver, quais foram os produtos
onde investiu mais tempo e depois conseguimos cruzar se foram os produtos que comprou ou não. E, portanto, há toda uma informação muito mais detalhada. Mas, quer dizer, já trabalhei no retalho de moda onde não tinha dados absolutamente nenhuns nestes ecossistemas digitais, mas depois existem tudo aquilo que são tendências, que são o conhecimento do consumidor, que sempre tivemos que ter, independentemente de existir este mundo digital, e depois vai-se construindo esta pegada e este fluxo digital. Portanto, nós temos ao nosso alcance uma série de outras ferramentas e não há nada mais importante, quer dizer, qualquer um de nós na posição que estamos, nós trabalhamos para o consumidor. E, portanto, é esse a quem nós temos que estar mais atentos e, portanto, online ou offline, existem essas ferramentas de conhecimento. E, portanto, quer dizer, quando os dados não existem online, não existem digitalmente, nós temos que ir correr atrás deles offline, em todas as ferramentas que existem desde sempre de estudo do consumidor. Mas mesmo às vezes, quando não temos presença, nós, por exemplo, no Lidl, nós não temos TikTok, mas temos uma presença muito grande no TikTok, porque os nossos seguidores falam sobre... Os nossos fãs falam muito sobre o Lidl no TikTok. Portanto, é possível estar presente sem estar presente. E, portanto, há uma série de ferramentas. Hoje em dia a informação está muito disponível. Por mais que se tente controlar e tornar a informação segura, ainda continua a existir muita informação que nós podemos trabalhar online. Nós podemos, inclusivamente, fazer todos os dias inquéritos aos nossos consumidores e aos nossos seguidores, com as poll questions nas abas do YouTube. Há uma série de ferramentas que nos estão disponíveis para fazer ao alcance de um estalar de dedos, decidir é este ou este que vamos pôr na rua. Já tinha feito esta pergunta no painel, mas tenho de vos fazer, então, sendo assim, então não é preciso estar em todo lado online para se conseguir fazer marketing, neste caso. Eu acho que não é preciso estar em todo lado online. O importante é estar bem e conhecer. Acho que às vezes existe esta fobia. No Lidl não temos esta obsessão por ser os primeiros, mas quando vamos queremos ser os melhores. E eu acho que isso é muito importante. Eu lembro-me, por exemplo, no retalho de moda, houve uma altura que era o fenómeno que toda a gente queria ter e eu sofro às vezes um bocadinho dessa ansiedade da tecnologia, porque adoro tecnologia, mas havia uma ansiedade muito grande sobre ter os iPads gigantes nas lojas para vermos o catálogo. E eu dizia, que o meu cliente é o consumidor, eu dizia, mas eu quero estar numa loja em pé a ver o catálogo, ou eu tenho o catálogo na minha mão e posso estar no conforto de casa. Não, nós não vamos nada aderir a essa moda quando toda a gente só falava dos catálogos em loja e poder ver digitalmente. E eles, onde é que nós vemos catálogos em loja hoje em dia? Foi um fenómeno que aconteceu e desapareceu, porque de facto não faz sentido. O nosso catálogo está na nossa mão, vemos em casa e vamos à loja. E a maravilha é que hoje cada um de nós pode ser um consumidor diferente, não é? Eu posso ver online e ir à loja, eu posso chegar à loja e pegar no folheto e temos clientes que chegam à loja com o folheto sublinhado e quero isto, e há outros que já têm na aplicação. Plus, exatamente. Ou o site. Ou outras plataformas. Exato. Também. Mas não é preciso ter todas, é preciso escolher e saber onde é que queremos estar, porque depois as equipas também não têm recursos. Depois às vezes sofremos desse FOMO, esse fear of missing out das plataformas e depois não conseguimos fazer tudo bem, não é? Os recursos são finitos. Tens este FOMO? Às vezes sim. Aliás, eu também já estive no retalho e foi nessa altura em que havia esse FOMO dos catálogos digitais em loja e de facto também nunca vi nenhuma experiência que tivesse funcionado mesmo em contexto internacional. Eu acho que a presença no digital depende, não há fórmulas únicas que funcionem em todos os contextos. Depende muito dos objetivos do que é que queremos fazer. Se o objetivo é criar awareness, se o objetivo é usar o digital como canal de transacionalidade e de push comercial e de aquisição comercial, se o objetivo é usar o digital como forma de agilizar processos e retirar peso operacional e custos operacionais a processos. E, portanto, em função dos objetivos que nós temos, devemos apostar nos sítios certos. E há todo um conjunto de canais que são muito adequados para criar performance e sítios, e aí sim estarmos presentes onde grande parte das audiências estão para criar awareness. Haverá outro tipo de investimento que tem que ser feito para criarmos um canal de transacionalidade. Mas o mito de que o investimento no digital
é sempre mais barato do que fazer o mesmo em canais tradicionais, está mais que debunked hoje em dia. É um investimento normalmente superior, mas a rentabilidade que se tira também vai ser a longo prazo. Quando falamos de transformação de processos para digital, acarreta investimentos iniciais grandes, mas que a prazo nos vão trazer grande retorno. E eu sou muito crítica das fórmulas. As mesmas causas não produzem os mesmos efeitos e cada um deve criar as suas fórmulas. Nós ouvimos todos os dias a formatação de quando vamos para o YouTube é assim que se faz, ou quando vamos para o Facebook é assim que se faz. Eu prefiro sempre pensar, como dizia o Sir John Haggerty da BBH, when the world zigs, you zag. Eu estou sempre à procura do zag, que é, por exemplo, numa estratégia de B2B, pensamos, então eu quero falar com outra empresa, logo LinkedIn. Eu não quero falar no LinkedIn, porque eu penso assim, então, eu vou produzir conteúdos que vou partilhá-los e vou envolvê-los no LinkedIn, mas eu, quando quiser falar com ele com mídia paga, eu vou falar com ele, porque ele, antes de ser um profissional, ele é uma pessoa. E onde é que as pessoas passam tempo? No seu browsing, no seu momento de entertainment, nas redes sociais, no Instagram. Então, eu vou falar com ele onde há menos pessoas a falarem sobre este tema, que é no Instagram. E, portanto, a probabilidade dele se lembrar da minha marca ali vai ser muito maior, porque eu estou naquele momento de entretenimento, mas eu sei que eu vou falar sobre um tema que para ele será relevante. E, portanto, não vou falar onde estão todos, não é? A estratégia Blue Ocean, Red Ocean. Estão todos no LinkedIn a falar sobre o mesmo tema e, portanto, eu sou só mais um. Claro que vou tentar falar de uma forma diferente, mas eu prefiro falar num sítio onde ele não está preparado para me ver e, de repente, diz, olha, aqueles tipos que eu vi... Porque comigo também acontece da mesma forma. Lembro-me mais, às vezes, de alguns pontos de contacto ou de algumas marcas que falaram comigo num canal não tradicional, porque já existem formas de fazer uma segmentação tão fina que sabem que vão falar com a pessoa certa, vão a falar num contexto diferente. E, portanto, eu acho que isso também... Muitas vezes vemos as pessoas a seguirem as regras, que são aquilo que diziam. Eu, noutro fórum, tinha o YouTube a dizer-me tens que fazer a campanha com 30 segundos e que o logo tem que aparecer no início. Eu dizia, olha, eu vou fazer à minha maneira, porque eu acredito no conteúdo. E depois eles disseram, olha, espetacular, tiveste 1 minuto e meio de tempo médio de view, foi brilhante o resultado. E, portanto, quer dizer, é uma combinação, é uma receita com vários fatores. Eu acho que às vezes esquece, e vejo muitas vezes isso acontecer, que a criatividade é fundamental para o trabalho que temos que pôr na rua. E, portanto, o nosso cérebro está preparado para ver a diferença e se eu vou fazer igual ao que os outros estão a fazer, então eu não vou ser diferente. Mas quando o cliente ou o presidente executivo ou alguém diz não, é LinkedIn, é ótimo que estás a dizer, mas tens de ir para o LinkedIn. Como é que se gera isto? Chega uma altura que nós temos que saber quando a nossa guerra tem que parar, mas normalmente eu digo, ok, está aqui o que pediste, mas está aqui a minha recomendação. Às vezes funciona, outras vezes não funciona, há que saber quando é que faz sentido, mas levo sempre a minha recomendação se achar que é diferente. Utilizas a mesma tática, Bruno? Procuro sempre dar o meu aporte sobre a direção a tomar e acho que se estamos nos sítios em que estamos é justamente para fazer isso. Claro que chega a alturas em que temos que testar as sugestões que nos dão e, por vezes, também dar a mão à palmatória, nem sempre temos razão, ou vice-versa, ou levar a nossa recomendação e demonstrar que afinal, se calhar, funcionava melhor. E às vezes mudar de ideias, porque nós também mudamos de ideias. Eu costumo dizer que não há nada melhor do que fazerem mudar de ideias, porque têm convicções fortes, mostraram-me um ponto de vista que faz sentido, olha. E experimentar, eu acho que este também é a magia do universo onde nós nos movemos, não é? É poder mais facilmente fazer alguns testes e poder ter dados com alguma urgência para poder ir afinando e fazendo as aprendizagens daquilo que estamos a fazer. É como, por exemplo, são territórios inexplorados onde as fórmulas vão surgindo. A importância, por exemplo, de analisarmos o SEO e quais são a magia de mudar uma palavra e perceber o impacto que aquilo teve na performance de uma campanha que estamos a fazer. Muito obrigado por esta conversa. Sinto que aprendi mais, não mudei opiniões porque não as tinha e agora tenho também, pessoal. Foi mais um painel aqui no Portugal Digital Summit 2022. Obrigado, Bruno. Obrigado, Susana. E até já.